Muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Tá? Nós estamos iniciando pela primeira vez uma transmissão de nossas palestras aqui de nosso espaço Caminho da Luz, em nosso ashram, né? No sítio. Né? E eu pediria para os nossos ouvintes também dar um retorno para nós, né? Se a qualidade de som está boa, se a qualidade de imagem está boa, né? Para que a gente possa ir aí aperfeiçoando. Ok? Então, o tema que nós vamos abordar hoje, eu quero que vocês prestem muito atenção, porque nós vamos fazer uma grande reflexão na aula de hoje. Principalmente para quem gosta de todos, né, que vem da Índia, de tudo que vem da Índia, né, de todos os deuses, de toda a cultura indiana, todas as práticas do yoga, né, toda a filosofia indiana, do hinduísmo clássico, né, os seus avatares clássicos como Rama, como Krishna, né, Shiva, né, e todos os seus deuses. Então, a ideia é falar sobre deuses e extraterrestres. Então, em primeiro lugar, hoje nós vamos fazer uma reflexão extremamente profunda quanto aos avatares indianos, como Rama e como Krishna. Quem, na verdade, foram esses seres? Né? Será que eles foram endeusados erroneamente? Quem, na verdade, eles foram? Como que um Deus enaltecido por toda a cultura indiana, amado pelos movimentos Hare Krishna e tudo mais, né? Movimentos que cantam o nome de Krishna e cantam o nome de Rama diariamente, como se fosse um instrumento de libertação espiritual, né? Um mantra, o Mahamantra, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Vocês já conseguiram imaginar, né, se esses seres no passado, distante, eles fossem governantes tipo Hitler? E você hoje estaria cantando Hare Hitler, Hare Hitler? Seria doloroso se vocês soubessem das verdades do passado? Nós temos que entender o seguinte, uma coisa muito importante. Vamos estabelecer uma linha do tempo aqui. Nós vamos fazer uma discussão muito séria hoje. Né? Nós precisamos, daqui para frente, né, avançar no conhecimento verdadeiro desse planeta. E nós precisamos ser extremamente sérios para mexer em feridas que vai causar muitas dores, né, nos arquétipos da humanidade. Tá ok? Da mesma forma que mexer em Jesus, por exemplo, né, é uma coisa muito difícil. Será que mexer com os avatares indianos também não é uma coisa muito difícil? Né? Ok? Então vamos lá. Então, vamos observar a nossa linha do tempo, para que nós possamos fazer um raciocínio muito sério junto. Né? É por isso que eu falo para vocês sempre, que eu tenho muita coisa que eu aprendi do mundo espiritual que não dá para falar aqui. Não dá para passar para as pessoas. As pessoas não iriam entender. Ou as pessoas não estariam preparadas para entender. Né? Criaria muito conflito. E isso, né, se torna uma ferida espiritual. Né? Imagine se nós chegarmos no movimento Hare Krishna e fomos conversar sobre essa questão. Né? Então, eu quero que vocês... Eu vou colocar aqui o ano zero da era cristã. Vou colocar aqui numa escala bem grande, 3000 a.C. Vou colocar aqui 8000 AC. Né? E vou esticar isso aqui por um período que eu vou chamar de 10.000 AC. Então, esse período aqui é um período muito importante, onde praticamente tudo vai acontecer. Né? Nas aulas de ontem e anterior, nós falamos muito dos Vimanas, das máquinas voadoras dos deuses. Nós falamos do clássico Ramayana, né? Do Ramayana,
que vai falar sobre a vida de Rama, né? Vai falar que Rama era tipo de um rei, né? E que entrou em grandes batalhas, batalhas físicas, batalhas reais, né? E, por último, Rama, uma das cidades, né, do Império Rama, foi bombardeado com armas atômicas. E, provavelmente, Rama também reagiu lançando armas atômicas em seus inimigos. Então, na verdade, as descrições dos textos indianos, dos textos antigos, eles vão idolatrar imperadores que fizeram as guerras nucleares da Atlântida, que causaram a maior destruição em massa do planeta. Tá? Então, nós discutimos o que eram os Vimanas, né, da alta tecnologia que vinha desse período. Então, tudo que você ouvir falar de Vimana está nesse período aqui, ó, e mais para o final do período atlântico. Antes não, antes já era muito primitivo também, que nem nós. E neste período aqui, em azul, que nós vamos falar da Era da Luz, né? Que vai terminar aqui, ok? Então, aqui nós temos a chamada Guerra das Trevas, né? E vamos ter um holocausto, né, nuclear e, posteriormente, um holocausto geológico sem precedentes na história da humanidade. Tá ok? Então, quando os clássicos indianos... Agora eu quero que você entenda uma coisa. Tudo aconteceu nesse período. Isso é muito importante que vocês entendam, tá? Tudo aconteceu nesse período. Aí, nós entramos na Era da Luz. Existe raríssimo conhecimento sobre o que aconteceu na Era da Luz. Raríssimo. Aí, quando esses espíritos que passaram vão embora do planeta, neste período aqui, um pouco anterior, começa então a preparação para iniciar a Era das Trevas na nossa civilização. Então, quando entra na Era das Trevas, nesse período aqui, só tem 4 milhões de habitantes na Terra. Né? Atlântida, existia bilhões de habitantes na Atlântida. Bilhões, espalhados pelo planeta inteiro. As pessoas confundem, acham que o Império Atlante era só o continente da Atlântida. Não, a gente fala tanto erradamente. Mas, na verdade, é um período planetário. Atlântida era como se fosse os Estados Unidos da época. Você está entendendo? Era um povo, era um continente onde tinha civilizações. E eles guerravam, eram inimigos de outras civilizações de outros continentes. Por exemplo, o norte da Índia, e a Índia tudo ali vivia o Império Rama, com 5 grandes cidades avançadas, de alta tecnologia. Eles eram muito rivais do povo do continente Atlântico, eles viviam sempre em guerra. Eles tiveram guerras mundiais anteriores ao Holocausto Planetário. Só que o que aconteceu lá é que eles tiveram um avanço científico e tecnológico muito mais elevado que o nosso. Eles pegaram um caminho diferente da nossa ciência e tecnologia. Eles, muito rapidamente, eles desenvolveram a antigravitação. Tá? Então, as naves deles eram muito mais sofisticadas que as nossas naves de hoje. E as armas que eles desenvolveram chegaram a ser muito mais sofisticadas que as armas deles. Então, por isso que esse império de Rama, que viveu no norte da Índia, onde hoje é Paquistão, aquela coisa toda, tá? E eu mostrei a foto daquela ponte, né? Que é a ponte de Rama. Lembra da ponte de Rama que liga o Sri Lanka com a Índia? Uma ponte de 50 quilômetros no mar. Do satélite você vê ela perfeitamente, que ela está embaixo d'água. E foi construída pelos Atlantes. Né? Então, olha, presta atenção, que quando chega aqui, o nosso planeta entra numa idade da pedra terrível, uma idade das trevas praticamente. Né? Quando nós chegamos neste período aqui, ó, nesse período, nós vamos sair da idade da pedra, sair das cavernas realmente, de tribos totalmente desorganizadas,
Nem a língua, tem a tribo que não falava. Eles não falavam, eles grunhiam como animais. Eles não tinham uma língua organizada. Pra você ter uma ideia. As tribos que viviam nesse período aqui. Quando chegou nesse período aqui, né, começou o que a gente, o início da civilização. As pessoas vão ficar em cidades mais organizadas e vão começar a 3.000 só antes de Cristo. Ó, o primeiro sistema de escrita. O primeiro sistema de escrita, ele vai acontecer entre os sumérios, né? Então, na região ali entre Tigre e Eufrates, tem os persas, né, com os babilônios. Os persas é o Irã, né, os babilônios é o Iraque. Né? Você está me entendendo? Então, os babilônios, os sumérios vão fazer a primeira forma de escrita, aquela escrita cuneiforme e tal. Ó, o Egito é uma coisa assim que começa 2.500 anos antes de Cristo. E não começa sabendo escrever, não. Você vê, uma civilização avançada jamais faria uma escrita daquela que é um saco. A escrita egípcia é uma merda, cara. Entendeu? Era tão uma merda que para traduzir ela era a coisa mais difícil do mundo. Ninguém entendia aquela língua, nem eles. Né? Vocês têm que entender que as línguas do passado... E nesse período, aqui ó, por volta de 1500 antes de Cristo, aqui a Índia começa a se tornar, começa a ter as primeiras formas de escrita. Então, vocês têm que entender que nessa época o povo era muito ignorante, muito ignorante. Agora, presta atenção. Eles nem sabiam que a Terra era redonda. Eles não sabiam absolutamente nada disso. A maior parte das informações diferenciadas que eles podiam adquirir era através de médiuns e sensitivos. Mas os médiuns e os sensitivos, às vezes eles não eram tão bons assim. Como que um espírito, eu chego para um cara, veja bem, eu sou um espírito. Eu chego para um cara que mora aqui, que não sabe bosta nenhuma de nada, e eu não posso interferir, pela lei do karma não pode haver uma interferência. Como é que eu posso falar para ele como que era essa civilização aqui? Como que eram essas máquinas, essas naves, tal, né? Que o mundo foi destruído uma vez, teve um juízo final, tal. Né? Então, essas pessoas, desse período todo aqui, eles começaram a construir a sua base religiosa. Então, todos esses povos, cada um deles construíram suas bases religiosas. Né? E as suas bases religiosas, principalmente, eles queriam saber dos deuses. Quem eram os deuses? Sabe o que é engraçado? Quando você tem um povo que cria deuses guerreiros. Se torna complicado, né, quando você cria um deus guerreiro. Né? O imperador guerreiro. O Rama é praticamente um rei. Né? Conta-se uma história, essa história, por exemplo, que eu falei para você da ponte de Rama, está no Ramayana. Nessa ponte de Rama, eles contam uma lenda que a esposa de Rama, Sita, né, ela foi roubada, sequestrada por seu arqui-inimigo, Akunamar, esqueça o nome do cara agora. E ele estava no Sri Lanka, o império dele era no Sri Lanka. Rama, então, mandou construir uma ponte entre o Sri Lanka, para criar uma invasão, para o exército dele poder invadir e poder trazer Sita de volta. Né? É a mesma coisa que, né, como é que chama lá? Helena de Troia. A puta guerra por causa de uma mulher. Mata-se milhões por causa de uma mulher. É certo? Então, a verdade é que essas pessoas construíam deuses, seus deuses eram guerreiros. Né? Seus deuses eram heróis. Heróis de guerra. Heróis que conquistavam batalhas. Aí, estava numa guerra terrível
Isso conta lá nos textos velhos, no Mahabharata, certo? Estava uma guerra terrível, e eles usando as carruagens dos deuses, os Vimanas, para atacar as outras cidades, quando Rama recebeu, né, do grande deus Brahma, veja se isso não é uma merda. A arma definitiva. Ele recebe a Brahmastra. E ele faz um ataque com essa arma, que na verdade, tem a descrição do que essa Brahmastra fazia. Essa Brahmastra criava uma coluna de fumaça que ardia com 10.000 sóis. Né? Desintegrava tudo, queimava tudo que existia na frente, e após isso, né, as pessoas morriam porque a água estava envenenada, o ar estava envenenado, tudo ficava envenenado, que a gente sabe que é radiação. Então eles descrevem exatamente o que aconteceu em Hiroshima. Tá? Eu mostrei para vocês também a cidade de Magol, né, que no Paquistão, que é onde era o Império Rama, que eles escavaram e descobriram que aquela cidade, há 12.000 anos atrás, foi destruída por uma explosão atômica. Até hoje a cidade é radioativa, descobriram os cadáveres, todos ossos, né, ossos tudo abraçados, as pessoas abraçadas umas nas outras, e todos os ossadas altamente radioativas. Então, a pergunta que eu faço para vocês: quem eram esses deuses que são adorados na Índia? E que, a verdade, lá atrás, eles eram os grandes destruidores do planeta Terra numa guerra praticamente final. Hã? É aquela velha história. Que Deus você adora? Um Deus que mata? Um Deus que destrói? Hã? Será que é interessante cantar até hoje o nome de Rama? Porque, contem comigo. 5.000 anos de ignorância. As pessoas quase não sabiam de nada. Vão construir o seu panteão religioso. Né? Ele ouve histórias, através de sensitivos paranormais, de um período de grandes tecnologias, de grandes guerras, que os deuses voavam nos céus. Ele ouvia essas histórias, voavam nos céus com máquinas fantásticas, com armas poderosas, e faziam a guerra, e teve um grande rei vencedor, Rama, sabe? Aí, eles vão construir esse seu panteão na história que eles ouviam. Mas e o arquétipo desses caras que nunca viram uma máquina voadora na vida? Nunca viram uma arma disso, nem de pólvora que sabiam. Certo? Como que eles vão imaginar, né, carruagens? Aí, claro, os indianos vão fazer as pinturas dele com a carruagem voando no céu, né? Tem sentido carruagem puxando o cavalo voando no céu? Né? Aí tem toda a lenda, né, que Rama ficou 8 anos exilados, né, na floresta, meditando, depois ele volta, tal, sabe, para assumir o seu reino, e aí ele vai preparar a grande guerra, a grande batalha com seus inimigos. Então, hoje nós estamos construindo, fazendo escavações, estudos, e claro que os ufólogos que pesquisam a arqueofologia, eles começam a relacionar essas máquinas voadoras, essas tecnologias avançadas, né? Porque para eles, no passado, só existia gente primitiva. Eles não conseguem entender esse período aqui atrás. Então, eles vão associar essas coisas a extraterrestres. Né? Você está me entendendo? Então, o que extraterrestres eram, na verdade? Na verdade, existia muito pouco de extraterrestre nessa história. Aí os sumérios babilônios vão fazer pior, né? Eles fazem pior dos seus panteões lá. Né? Os sumérios, quando fala lá dos Néfilins, quando vão falar lá
na tradução do Zecaria Sitchin, lá do 12º planeta, de Nibiros, dos Anunnaki e tudo mais, aquele que vem das estrelas, eles são seus deuses, os Anunnaki. O cara que veio escravizar o ser humano para minerar ouro, é uma coisa tão... Né? Para quem não tem aquela visão espiritual que a gente discute, sabe? Por que o ser humano reencarna? A visão espiritual da coisa em si. Você está me entendendo? Outra coisa que não entra na minha cabeça também, não entra na minha cabeça, o pessoal que estuda teosofia. Né? Então, pega a biografia, né? Pega a biografia dos ascensionados. Saint-Germain, Mestre Kuthumi, Hermória. Né? Vocês vão ver que muitos deles foram reis na Atlântida. Você acha que tem sentido? Presta bem atenção. Veja se tem sentido. O cara é um rei aqui na Atlântida e participou da guerra da Atlântida. A guerra final da Atlântida. Tá? Né? Devia ser um tremendo do filho da puta lá. Certo? Vamos imaginar. Para fazer a guerra, para ser guerreiro, lançar bomba atômica, lançar... Gente boa não devia ser, senão não estava encarnado. Né? Para começar a conversar, está encarnado é gente que não presta. A gente já vai nivelar por baixo isso aí. Que cara ascensionado, evoluído espiritualmente, não está aqui encarnado nesse mundo comendo pão com o diabo amassou. Então, aí tem todo o desastre, todo o holocausto da Atlântida, toda a destruição e o filho da puta não aprende. Aí vem a Era da Luz. Eu pergunto, aonde esses espíritos estavam na Era da Luz de Atlântida? Se nós sabemos que bilhões foram transmigrados para outros orbes planetários para continuar sua jornada kármica, isso a teosofia não fala. Né? Isso é só o Lalá quase que fala essas coisas. Né? Aí tem toda essa Era da Luz aqui que a teosofia não fala. Tá? Aí você tem todo o período de experimentação, tal. Aí quando a Era da Luz termina, há um conclave nas estrelas, que a Terra precisa ser preparada novamente para o período da Era das Trevas. Que a Terra é só um palco de eventos para uma jornada espiritual. A partir daí que se cria então o reino de Agartha. Todas as cidades devem ser destruídas e todas as cidades devem ser eliminadas da superfície do planeta. Nenhuma tecnologia avançada pode ficar na superfície. Então, eles vão para o reino de Agartha, vão construir as bases em vários lugares na Terra. Aí a Terra fica limpa, fica essas construções, fica Pumapum, fica pirâmide, um monte de coisa eles deixam. Certo? Aí entra nesse período. Pouquíssima gente na superfície, esse povo. Agora eu pergunto, cadê Saint-Germain? Cadê os caras que estavam na Atlântida encarnados? Vai passar 5.000 anos. 5.000 anos. Ninguém fala que o cara encarnou nessa merda aqui. Aí começa o Egito, o cara foi faraó no Egito. Aí Saint-Germain foi faraó no Egito. Ramsés não sei o quê. Certo? Não tem lógica isso. Você tem que entender que o cara vai ficar 5.000 anos sem fazer porra nenhuma, sem evoluir, sem crescer, sem ir para cidades astrais, sem conhecer o universo. Está preso aonde? Ele está preso. Dá para encarnar umas 300 vezes aqui, se ele quiser. Né? Aí ele vem entrando, aí rei aqui, depois rei lá, rei é sempre o cara rei. Nunca o cara encarna como um merda, que nem nós. E eu pergunto, não evolui? Então essa história está totalmente errada. Né? Totalmente errada. Vocês não engulam essas merdas. A própria história de Rama, de Krishna, é tudo uma mitologia. Porque a verdade, o dia que vocês entrarem em contato com a verdade verdadeira que virá à tona mais cedo ou mais tarde, com a luz que vocês vão acordar, porque no plano astral a verdade está lá nos registros akáshicos. Tá? Aqui nós somos totalmente enganados. A ciência não sabe nem que existiu Atlântida. Agora que está descobrindo. Aí eles não conseguem explicar, né? Porque tem uma cidade totalmente radioativa. Eles não conseguem explicar Pumapum, com aqueles puta blocos gigantescos, cortado a H com a perfeição. E ali teve uma explosão. Os blocos estão tudo quebrados, caindo para cada lado. Tem uma puta explosão naquela cidade. Tem uma guerra. Então, na antiguidade, tinha uma tecnologia avançadíssima. E esses povos que fizeram a base de nossas religiões, não só a hindu, mas a cristã também é do mesmo jeito, os judeus também com a mesma história. Aí vocês vão ter, talvez um dos avatares mais lógicos que existe na Índia é Buda. Porque Buda vai acontecer aqui, 600 anos antes de Cristo. Né? Mesmo assim cercado de um misticismo também.
Certo? Né? Aí você tem, mas essas histórias aqui de trás, elas são muito, os Vedas é muito confuso. O Antigo Testamento, não dá para você acreditar. Por exemplo, o Antigo Testamento, Moisés. Pode fazer qualquer... Os cientistas fazem toda a pesquisa, não acham, mas nenhum judeu no Egito. Não tinha judeu escravo no Egito. Quem você acha que era na época do Ramsés? O Ramsés não tinha. Eles não tinham inimigo, não tinha com que eles brigassem. Os judeus veio da onde? Inimigo da onde? Que eles escravizaram eles da onde? Então, eles não acham historicamente isso escrito. E outra, nenhum texto escrito em todas as escrituras que você pega lá, não fala de Moisés. Então, é óbvio que essa história de Moisés é uma ficção construída pelo povo judeu para justificar a sua origem divina. Deus protegia, só eles, os egípcios, não digo que se foda. Né? Então, sempre aquele povo cria o seu Deus. Todos os povos criam o seu Deus é melhor que o Deus do outro. Inclusive era muito interessante que quando haviam as guerras, né, você sabe que o templo de Salomão, que foi o primeiro templo onde guardou a Arca da Aliança lá, em Israel, eles fizeram uma guerra com os persas, né? E os persas destruíram esse templo totalmente, destruíram. Então a coisa era assim, ó. Quando eles faziam a guerra na antiguidade, eles, antes de partir para essa guerra, eles rezavam ao seu Deus. Pedia proteção e auxílio para o seu Deus para ganhar a batalha. Aí o que acontece? Quando um povo perdia a batalha, significava que o Deus dele não presta. O Deus deles não foi suficientemente forte para protegê-los, para dar a vitória. Então a primeira coisa que o invasor fazia era destruir o símbolo máximo daquela civilização. É destruir as igrejas, os templos e a imagem dos deuses. E isso era feito. Porque o Deus dele não prestou. O meu Deus é mais forte, vai ganhar uma batalha. Né? Limpa o teu Deus daí, seu Deus não presta.